E após um encontro entre o presidente Lula e também o líder norte-americano Donald Trump, delegações do Brasil e dos Estados Unidos se reuniram na Malásia para iniciar o diálogo sobre as tarifas. Nosso enviado especial a Kuala Lumpur, Américo Martins, tem todos os detalhes, todas as informações. Américo, um ótimo dia para você, boa terça-feira. A pergunta que eu tenho é: o que podemos esperar? Esse acordo, ele está próximo ou ainda há muitas dúvidas no ar? Porque aqui, sabemos muito bem que o governo federal comemorou, pelo menos aquela foto, enfim, aliados felizes, O que a gente pode esperar? Bom dia para você. Olá, de novo, Renan, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma viagem positiva para o governo brasileiro. O encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump abriu de vez a possibilidade desse acordo. Ainda não temos um acordo fechado, mas temos bastante interesse do governo brasileiro em acelerar bastante este processo. Ontem, aqui na Malásia, nós tivemos a primeira reunião entre os negociadores. Do lado brasileiro estava o Mauro Vieira e o Márcio Rosas. Mauro Vieira, nosso chanceler, e Márcio Rosa, que é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e também o assessor para a presidência da República, o embaixador Aldo Faleiro. Eles se encontraram com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano, e também com o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jamielson Greer. Eles conversaram sobre a possibilidade de acelerar esse processo, como foi determinado pelo presidente Donald Trump e também pelo presidente Lula. Não houve nenhuma discussão mais prática no sentido de se discutir em que momento as tarifas seriam suspensas, que setores poderiam ser atingidos, beneficiados neste processo. No entanto, o governo brasileiro reiterou, como o presidente Lula já havia feito aos Estados Unidos, que o Brasil quer a retirada imediata da sobretaxa das tarifas que foram impostas especificamente ao Brasil, aqueles 40% extras de tarifa que foram colocados ao Brasil por motivos políticos, tentativas de interferência na soberania do Brasil. O presidente Donald Trump disse que tem pressa também que um acordo seja negociado, mas nada foi definido ainda. O que o governo brasileiro pediu? Pediu uma reunião na próxima semana em Washington, desta vez com a presença dos pesos pesados. A ideia do governo brasileiro é enviar a Washington, já na semana que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Indústria e Comércio e também vice-presidente Geraldo Alckmin e, claro, o chanceler Mauro Vieira, para reuniões com o Scott Bessent, com o representante de comércio, eventualmente até com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. A ideia do governo brasileiro é aproveitar este momento, aproveitar esse impulso que foi dado nessa negociação pela reunião dos dois líderes, o Lula e o Trump. Foi uma reunião muito positiva, de fato se estabeleceu, segundo eu apurei ali, alguma conexão entre os dois. O presidente Donald Trump ontem, quando comentou essa reunião, chegou a mandar os parabéns pelo aniversário do presidente Lula, disse que o presidente Lula estava muito vigoroso, tinha muito vigor e disse que ele esperava aí que um acordo saísse, embora ele não tenha dado certeza. Ele disse, pode sair ou pode não sair, mas o governo brasileiro quer negociar e o governo americano atende a esse pedido. Então essa longa estratégia que o governo brasileiro veio desenhando ao longo das últimas semanas de aproximação com o presidente Donald Trump funcionou, o resultado é bastante positivo, mas agora o governo brasileiro corre para tentar fechar um acordo ou pelo menos a retirada temporária dessas tarifas enquanto as negociações continuam. E por que a pressa? Obviamente porque essas tarifas atingem a economia brasileira e o presidente Lula e o governo brasileiro querem resolver essa questão o mais rapidamente possível. Existe a convicção no governo brasileiro de que essas tarifas são irregulares e não são justificáveis. Por isso, a intenção de agir rapidamente com relação a isso. Existem outros pontos que também foram demandados pelo governo brasileiro, Renan, que podem ter um processo mais lento, como, por exemplo, o pedido do presidente Lula para a remoção das sanções contra autoridades brasileiras, a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a suspensão de visto contra autoridades. Nessa parte, é possível que a questão não ande tão rapidamente, mas a questão comercial existe um entendimento e uma grande possibilidade de que algum acordo possa ser feito.